irmãos, e ali Deus enviou, naquele período, por volta mais ou menos de 15 anos do seu governo, e ali, meus amados, Deus enviou o profeta Samuel para falar com o rei que o seu reinado havia se acabado. Aleluia! Meus amados irmãos, eu estava lendo, eu já havia lido esse texto, porque na realidade eu queria pregar semana passada em uma congregação, e eu estava hoje à tarde meditando, lendo e relendo novamente, pesquisando alguma coisa, e eu veio algo na minha mente. Observe que, amados irmãos, quando ali no ano de no ano 1093, por volta antes do nascimento de Jesus, e ali passou provavelmente em média de 15 anos, e ali, meus amados, chegou o momento em que Deus rejeitou o rei Saul, mas da rejeição de Saul até a unção de Davi como rei, diz a palavra de Deus aqui, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, durante aproximadamente 30 anos. Quando Deus rejeitou Saul, foi em média de 15 anos depois que Deus mandou ungir a Davi como rei de Israel. Quando Deus rejeitou a Saul, Davi era criança. Deus estava trabalhando naquela criança para que ele pudesse chegar a uma juventude e ser um homem de Deus, um homem temente, um homem que servia a Deus. E muitas vezes o que ele vem trazer na minha mente, na minha memória, é que quando Deus quer, ele espera nascer, ele espera crescer para poder usar. E assim Deus fez com o rei Davi. Meus amados irmãos, quando ali o profeta Samuel foi na casa daquele homem, da casa de Jessé, a ungir o seu filho. Veja aqui, meus amados irmãos, que algo interessante. Quando Jessé chega lá para ungir um dos seus filhos, a aparência diz a palavra de Deus que o profeta logo olhou e viu aquele jovem que era muito bonito, porque o povo de Israel, se você pesquisar, é um povo bonito, tanto homens quanto mulheres são bonitos. E ali quando Samuel olhou para aquele jovem passando de um por um, e ele queria que fosse aquele maior, mais forte, mais bonito, mas Deus não se agradava daquilo ali. Após passarem os seus 7 irmãos, e ali o profeta Deus não havia dado ordem para que ele ungisse a nenhum, e ele perguntou ao seu pai, ao pai de Davi, e perguntou: já acabou todos os seus filhos? Ele disse: não, ainda tem um que está no campo apacentando as ovelhas. Ele ainda tem um. Olha, amados irmãos, quando nós pensamos que não existe mais ninguém, assim como foi no tempo do profeta Elias, que ele disse: Senhor, mataram todos os seus profetas e só eu fiquei. Aí o Senhor disse para ele: não, Elias, ainda tem mais 5.000 que não se curvaram ao profeta Baal. Aleluia! Quando nós pensamos que só tem nós, Deus ainda levanta pessoas e mostra que ainda existe muitos outros que estão fazendo a vontade do Senhor nosso Deus. Aleluia! E quando Davi chega no campo, Deus ordena para ele, para o profeta, que ele levantasse e ungisse ali aquele jovem. Ele não mandou que o profeta ungisse o pai dele, não mandou que ungisse um senhor de idade, um homem de guerra, mas diz a palavra de Deus que Deus mandou que o profeta Samuel ungisse a Davi. Como diz aqui no versículo, ele era o quê? Ele era um jovem ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Aleluia, ele era um jovem ainda, mas Deus escolheu aquele jovem, porque ele tinha um pela aparência, como diz aqui na palavra de Deus, aqui no capítulo 16, que o Senhor não vê como os homens vê. Aleluia, no capítulo 16, fala que Deus não vê como nós vemos, mas Deus olha o que está no coração do homem. Aquilo que está guardado no meu coração, no seu coração, é aquilo que agrada a Deus. Aleluia. E aqui nós temos, meus amados irmãos, que é por volta do ano 1063 a.C., diz a palavra do Senhor que Israel estava em guerra. Israel estava em guerra com os filisteus. E o que fazer, meus amados irmãos, em um momento desse? Diz a palavra de Deus que ali estava Israel de um lado e o povo estava ali, os filisteus, no vale de Socó e de Azeca, e também o povo de Israel estava no vale de Elá. Estavam de um lado, outro de outro, e um vale no meio. E diz a palavra de Deus que todos os dias o povo de Israel só
Mas diz a palavra do Senhor que o Israel temia alguém que estava naquele meio chamado Golias. Aquele garoto que estava ali, um rapazinho de guerra, miudinho. A gente acha, irmão, que o irmão Wagner grande, ele tinha só em média de 3 metros de altura. Aquele rapazinho chamado Golias. E ali, meus amados irmãos, todos os dias, diz a palavra de Deus que aquele homem ia para a batalha, ia para a frente da batalha e desafiava